Pessoal, boa tarde a todos aí. Espero que todos estejam bem. Eu vou aqui gravar mais uma aula de análise de processos físico-químicos, tá? Bom, o roteiro dessa aula de hoje aqui que nós vamos ver, né? Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. Hoje eu não vou passar atividade, certo? Nós vamos ter um recesso para descansarmos aí uma semana. Durante os recessos, vocês revisem os assuntos que foram dados, tá certo? Eu não sei se eu falei para vocês, né? Mas é interessante vocês terem um caderninho para ir anotando todas essas aulas que, como se fosse uma lousa, né? Vocês fossem anotando no caderno para depois vocês pesquisarem. Para vocês terem uma ideia, meus cadernos de faculdade até hoje eu guardo como registro. Vamos corrigir a atividade da última aula e vou passar para vocês uma revisão de conteúdo. Vou deixar para vocês lá no canal. Hoje vai ser a aula 5, tá certo? Vou deixar lá no canal uns endereços, tem vários na internet, tá? Que eu achei exercícios para vocês praticarem. Então isso aqui vai ficar como lição de casa. Então na próxima aula, isso não vou cobrar nota de vocês. Vocês já foram avaliados até a atividade 4. Todas as atividades valem nota. Então, vocês já foram avaliados, né? Quem entregou, obviamente, estão avaliados até a atividade 4. Quem ainda não entregou, que não conseguiu participar, entregue, tá? Não tem problema, pode chegar lá no fim e entregar a atividade. Pode entregar, tá certo? Claro que existe um critério de pontualidade, né? Mas quem entregar aí mais para frente eu vou considerar a atividade. Então vamos corrigir a atividade da aula anterior. Ó, essa aqui do Gustavo, tá? Gustavo Cavalcante dos Santos. E ele acertou tudo. Parabéns, viu? Toma a liberdade de estar usando a sua como exemplo, tá? Peço licença a você. Bom, a primeira questão, né? Adicionando ao soluto um solvente, chegando-se a um ponto que o solvente não consegue dissolver o soluto. Que ponto é esse? Ponto de saturação, onde você tem um equilíbrio entre o que 1 grama a mais, um grão a mais vai começar a formar no fundo do copo, do becker ou da onde você está fazendo a solução. Esse ponto a solução torna-se saturada, tá certo? É um ponto onde está um pouquinho a mais, ela vai ficar saturada, tá certo? Alguém pode pensar assim, ela vai ficar super saturada? Não, não vai ficar super saturada, gente, ela vai ficar saturada. Se você jogar mais, ela vai ficar saturada, mais vai ficar saturada. Quando ela fica super saturada? Quando a gente aquece. Aí ela fica super saturada, porque ela fica super saturada sem ou com a presença aí de corpo de fundo, não tem problema. Mas ela começa a passar a ficar super saturada. Ela comporta mais soluto do que na sua situação numa temperatura menor. Professor, existe substância que se esfriar ela comporta mais soluto? Sim, existe, tá? São exceções à regra, mas existe. Bom, primeira questão está correta, saturada. Quem respondeu outra coisa errou, tá? A primeira questão, desculpa. A segunda questão, que é 3 aqui, né, porque a primeira é o nome. As soluções indicadas pelos pontos A, B e C podem ser classificadas quanto à saturação, respectivamente. É a mesma coisa, gente, ó. O que acontece aqui? No ponto A, a gente está... Aqui é a curva de solubilidade. Então aqui, ó, no ponto A, ele está aqui praticamente perto dos 20 graus. Ó. Nos 20 graus, essa solução só aguenta uns 14 gramas por 100 ml, por 100 gramas de água. Tá certo? Se a gente colocar mais coisa nela, se colocar mais material, ela vai a 30 gramas. O que vai acontecer? Ó? Eu tenho mais material do que ela aguenta aqui embaixo. Ó. Isso tudo aqui vai sobrar. Vai sobrar no fundo do copo.
Então, essa situação aqui você tem uma solução saturada e com corpo de chão ou corpo de fundo. Porque essa diferença aqui vai sobrar. Então, você vai dissolver essa quantidade que está sobre a linha e o que sobrar para cima vai ficar no fundo. É simples. No item B aqui, ó, aí aqueceu. Ó. Agora nós estamos a 40 graus. Se a gente tentar dissolver a mesma quantidade a 40 graus, ela dissolve. E não tem corpo de fundo. Ela está no ponto de saturação. Então você vai olhar, não vai ter corpo de fundo. Ela vai ser uma solução saturada. Então aqui é saturada com corpo de fundo. Aqui é saturada. Se você pegar e aquecer mais essa solução, aquecer, aí você vai ter uma situação aqui de saturada, desculpa, insaturada, ela está abaixo, ó. A linha está lá para cima, ó, ela está abaixo, então aqui não vai ter nada, tá certo? Aqui não vai ter nada, aqui vai ter corpo de fundo, aqui vai estar saturada, então saturada, corpo de fundo, saturada e insaturada. Saturada, corpo de fundo, saturada e insaturada, letra C, Gustavo, parabéns, acertou, tá certo? A interpretação de gráfico, pessoal, esse gráfico é muito importante. Nas usinas de açúcar e álcool, eles usam bastante esse gráfico. Eles aquecem o caldo, aquecem. Eles conseguem dissolver bem a sacarose e aí depois eles resfriam. Aí eles resfriam, o que acontece? A sacarose vem para cá, ó, e ela vira cristal. Aí eles centrifugam, tiram o cristal e vendem. Faz todo o processo lá de açúcar e ensaca o açúcar e vende pra gente, usando este raciocínio. Eles não fazem isso assim, eu vou esquentar porque eu quero. Não, eles têm tudo, um cálculo, a temperatura certa, a pressão certa, para não perder dinheiro. Porque se eles fizerem errado, a empresa dá prejuízo. Então eles têm que conhecer isso aqui, ó. Tá? Então não é só um gráfico para a gente fazer no vestibular, não. É um conhecimento que é utilizado para ganhar dinheiro. Bom, o último aqui, solubilidade da sacarose a 20 graus é 200 gramas para 100 gramas de água. Caso seja adicionado 320 gramas a 150, qual tipo de solução será obtida? Então, ó, 200 para 100, 400 para 200, 300 para 100, 320 para 105, desculpa, de novo, tá? Desculpa. 200 para 100, isso é uma regra de 3, tá? 200 para 100, 400 para 200, 300 para 150, metade dos dois, tá? 150. Então, se eu tiver 150 gramas de água, eu consigo colocar até 300 gramas de açúcar, sacarose. Caso seja adicionado 320, ou seja, 20 gramas a mais, o que eu vou obter? Uma solução saturada com corpo de fundo. Vai ter exatamente 20 gramas do fundo. Parabéns, tá? Você acertou tudo. Retirou uma nota máxima dessa tarefa. Beleza. Eu vou fazer aqui rapidinho uma revisãozinha. Bem rápido, tá? Então vamos lá. A gente viu massa atômica, né? O que era a massa atômica? É uma massa correspondente a 1/12 da massa do átomo de carbono, tá certo? A massa do átomo de carbono, fazendo as contas lá com estequiometria, você vai chegar nesse valor aqui, 1,66 10 a 24 gramas, menos 10 a 24 gramas. Essa conta aqui é simples de fazer, parece difícil, mas não é, tá? Uma conta até simples de fazer. Mas se você toda hora trabalhar com essa quantidade, a gente vai ficar louco, né? Então a gente chama de uma unidade, ou um UMA. Normalmente a gente coloca UMA, tá certo? Que é uma unidade de massa atômica relativa ao átomo de carbono. Então sempre o UMA. Como calcular a massa atômica? Então, quando for uma substância simples, né, formada de um elemento só, vai ser só ver quantos que tem, né? Alumínio tem 1, então é 27 direto. O2 tem 2 oxigênio. Esse 2 tinha que estar aqui embaixo, tá? Saiu errado aqui, mas tudo bem. O2 tem 2 oxigênio, então é 2 vezes 16. 32, pessoal, tá errado aqui também. Tá errado, tá bom? Eu vou corrigir isso aqui para mandar para vocês, tá? 2 vezes 16, é 32. Ó. 2 vezes 16 não é 36, professor, é 32. Tudo bem.
é Al2SO4 3, 342. Aí é a soma, tá? 2 vezes 27, que é o alumínio, 3 vezes 32, que é o enxofre, que ele está uma vez dentro desse parênteses, e 3 vezes 4, 12, 12 vezes 16, que dá 192. Somando tudo, 342, tá bom? Substâncias e misturas, né? Substâncias puras simples e puras compostas. Puras simples, um átomo do mesmo, uma substância com o mesmo átomo. O2, N2, Fe, S, e aí por aí vai. Substâncias puras compostas, compostas de 2 ou mais átomos, né? H2O, SO2. Misturas homogêneas, que são misturas de substâncias, gasolina, que é uma salada de fruta de hidrocarbonetos, diesel também, uma salada de fruta de hidrocarbonetos, álcool do posto, que é mistura de álcool, etanol, mais água, então também é uma mistura, e o ácido clorídrico. Muita gente colocou como substância pura composta, e não é, tá? Mas isso é conhecimento, tá? Realmente vocês não conhecem tudo ainda de química, né? O ácido clorídrico você não consegue ter mais do que 37% em solução. Então ele sempre vai ser uma mistura, tá bom? Misturas heterogêneas. Então aqui eu peguei um outro exemplo, né? Óleo, água e areia. A areia pode se considerar uma mistura homogênea, tá? Então ela tem 3 fases, mas essa aqui é uma fase, essa aqui é uma, desculpa, isso aqui é um componente, esse aqui é outro, e na areia você tem trocentos componentes na areia, tá? Muita coisa tem na areia. Não é um componente só, não. É uma mistura, tá bom? Até o óleo, se for ver, é uma mistura também, mas deixa quieto. Bom, soluções. Então a gente tem soluto e solvente para compor uma solução. Soluções saturadas. Ué, pula aqui. Coeficiente de solubilidade, né, é a quantidade máxima que você pode dissolver em uma dada temperatura e pressão, né? Então, no caso, sal, 357 gramas a 0 graus e pressão atmosférica, né? E 398 gramas a 100 graus. O sal NaCl varia muito pouco, tá? Muito pouco essa quantidade. Ele praticamente, a curva de solubilidade é uma reta praticamente, tá? A sacarose, ó, ela vai de 420 para 3.400, ela sobe bastante a sacarose, ó. Muda bastante. Então esse princípio é explorado nas usinas de açúcar e álcool, porque sobe muito, tá bom? Importância do coeficiente de solubilidade, indica o máximo de substância que pode ser dissolvida. Soluções ideais são aquelas onde a quantidade de soluto é inferior ao coeficiente de solubilidade. Então, no laboratório, você vai preparar uma solução, você tem que preparar ela abaixo do coeficiente, naquela temperatura. Se você estiver fazendo uma análise também de alguma coisa, essa análise desse componente tem que estar abaixo do ponto de saturação. Porque senão você não analisa ele todo, você teria que dissolver ele mais para poder analisar, tá bom? Então esse conhecimento você tem que ter para analisar as coisas. Então aqui está o exemplo, né, o mesmo lá de trás, tá? Tipo de solução contra a saturação. Insaturada, quantidade de soluto abaixo do ponto de saturação. Saturada, quantidade de soluto acima do ponto de saturação. Podem apresentar corpo de fundo. Ou quantidade de soluto no ponto de saturação também é saturada, tá certo? Com ou sem corpo de fundo. Se estiver no ponto, vai estar sem corpo. Se estiver acima do ponto, vai ter um resíduo. Igual aqui na figura, ó. Aqui insaturada ou saturada, tá? Sem corpo de fundo. E aqui, solução saturada, tá? Com corpo de fundo. Professor, é supersaturada? Não, não é supersaturada. Aqui é saturada ou insaturada. Aqui é saturada, tá? Porque tem o corpo de fundo, então caracteriza que está saturada. E aqui nessa foto é uma saturada também, que ela era uma solução supersaturada e foi resfriada, que no caso do acetato de sódio que forma essas agulhinhas, tá bom? Então, saturadas e supersaturadas, soluções saturadas que foram aquecidas e o soluto foi dissolvido. Em seguida foram resfriadas e ficaram homogêneas. Então aqui, ó, pode ser supersaturada também, tá bom? Porque você não está vendo o corpo de fundo, mas supersaturada ela é instável, tá?
Curva de solubilidade. Então a gente tem aqui clorato de sódio, NaClO3. A gente tem o KNO3, que é o nitrato de potássio. A gente tem o NH4Cl, que é o cloreto de amônio. E nós temos o sal de cozinha. Lembra que eu falei que era quase uma reta? É quase uma reta, tá vendo? Ela não muda muito. Ó. Muito constante. Um bom exemplo para a gente pegar aqui, dois bons exemplos, seria o clorato de sódio e o nitrato de potássio. O nitrato de potássio, então, aqui, ó, vamos pegar ele a 60 graus. Você pegou a água, esquentou, botou um termômetro, está a 60 graus, beleza. Quando você coloca de nitrato de potássio, você vem aqui, ó, mais ou menos aqui, 80 a 120, a metade de 80 a 120, quanto dá? 80 para 120 são 40, dividido por 2 dá 20, então a gente consegue pôr aí aproximadamente 100 gramas de nitrato de potássio a 60 graus, tá certo? Então a gente está no ponto de saturação. Beleza. Se a gente aquecer um pouquinho, a gente forma uma solução supersaturada, tá certo? E aí depois a gente pega essa solução e resfria lá, deixa na bancada. Quando a gente pegar essa solução, esquece essa curva azul aqui, tá? Vamos trabalhar com essa aqui, ó. Quando a gente pegar a solução for a 20 graus, ó, nós vamos ter uma solução com 100 gramas. Ela vai estar na região supersaturada para esse gráfico, que é aqui em cima. Passou daqui é supersaturada. Passou daqui, ó, é insaturada. Tá certo? Abaixo, insaturada, supersaturada. Então a 20 graus nós vamos ter uma solução supersaturada desse cara aqui, ó. Aí qualquer instabilidade pode fazer com que ele precipite, forme um corpo de fundo ou cristalize. Normalmente cristaliza, tá? A sacarose ela forma cristais. E aí você remove esses cristais por filtragem, você filtra eles, né? Nas usinas eles usam uma centrífuga, gira em alta velocidade, expulsa a água, aí eles fazem um processo de secagem do açúcar. E essa água depois eles fazem um monte de coisa com elas, tá? Essa água é rica em, eles chamam de açúcar invertido. Eles jogam para fazer álcool, tá bom? Então uma boa usina de açúcar fabrica álcool. Não tem como uma usina de açúcar. A gente tem bastante aqui na região. Vocês são de São Paulo aí? Mas aqui em Catanduva, onde eu moro, tem muitas usinas, tá? E eles fazem bastante álcool. Tem que fazer álcool. Quem faz açúcar faz álcool. Quem só faz álcool, só faz álcool. Mas quem faz açúcar é obrigado a fazer álcool. Não existe usina de açúcar que não faz álcool, tá bom? Porque gera resíduo. Resíduo cheio de açúcar. Não pode jogar no rio. Se jogar resíduo de... é um absurdo, tá? Tô falando até uma besteira aqui. Não se joga, não tem como. Você tem que fazer álcool, tá bom? Tirando aqui o cloreto de amônio, é uma curva um pouquinho menor, tá? Então ele precisa de uma temperatura maior aqui. Ele dissolve menos quantidade, ó. Se você quiser fazer uma solução de cloreto de amônio com 100 gramas por litro de cloreto, você não vai conseguir, ó. A 20 graus ele só aguenta 40. Você não adianta você pôr mais. Ele vai ficar tudo sobrando, ó. Vai ficar no fundo do copo, tá certo? Se você pegar aí, no caso para 100 gramas, tá? Você pega sal de cozinha na sua casa aí. A água tá mais ou menos aí em São Paulo é mais frio, né? Vamos colocar que tá 20 graus. Sal de cozinha 20 graus, ó, ele tem essa cor, essa reta aqui, ó. Vai dar mais ou menos 40. Então, você vai pegar 100 ml e vai pegar 50 gramas de sal e vai tentar dissolver em 100 ml. Você vai ver que você não vai conseguir dissolver. Vai sobrar 10 gramas aqui, ó, vai sobrar 10 gramas. Não tem jeito, tá? Infelizmente você não vai conseguir dissolver essas 10 gramas. É isso que vai acontecer. Bom, pessoal, eu vou deixar esse material, vou fazer uma pequena correção lá num erro que eu vi lá em cima, né, do oxigênio, e vou deixar esse material aqui para vocês, tá? Espero que vocês no recesso aproveitem o tempo para fazer algumas atividades, e quando no retorno ou durante o processo, durante o recesso, não tem problema, tá? Se vocês assim quiserem, pode mandar mensagem para mim no chat do Teams aí, que eu estou em contato com vocês, tá bom? Sempre. Então um grande abraço aí, e eu vou estar disponível durante o horário da aula, tá? Tchau, pessoal.